Lembra-lhes que sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou benignamente Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da sua vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Essa é a palavra de Tito, 3, do 1 até o 11 que eu li aqui. Uma série de aconselhamentos que o escritor faz para a igreja, para o povo em si, que está no encontro com Deus, está se aproximando do Evangelho de Cristo. E ele começa dizendo sobre respeitar as autoridades, aqueles que os governam, não difame ninguém com a sua língua, mas sejam cordatos, dado provas de toda cortesia. E, pois, nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e invejas, odiando uns aos outros. Aqui está, muitas das vezes, a base de todo pecado que nos corrói e nos corrompe. Todo pecado que afeta a mim e a você está aqui nesse texto, no capítulo 3, versículo 3, que fala sobre paixões carnais. Paixões carnais não são somente bebedeira, fumo, sexo. Paixões carnais não são só isso. Hoje em dia o evangelicalismo da atualidade resume paixões carnais só isso. Mas veja a série de contaminações espirituais que a Bíblia está tratando aqui. Prazeres vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, quando se odiamos uns aos outros, praticamos atos piores do que aqueles que fumam, do que aqueles que bebem, do que aqueles que se prostituem. Ou se colocamos no mesmo patamar dessas pessoas. Eu já vi muito crente condenando e julgando pessoas que fumam, julgando pessoas que bebem, dizendo que elas vão para o inferno. Mas são pessoas contender, são pessoas invejosas, são pessoas que não respeitam o seu próximo, nem os da sua igreja. E aonde está o evangelho nessa parte? Onde está o evangelho nisso tudo? Jesus disse que contamina o homem o que sai da boca. Do coração procede toda sorte de maldições e desgraças. Jesus não estava falando que você podia comer coisa que fosse venenosa, que você não ia morrer. Tem muita gente que leva esse texto para esse lado. Porque Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então quer dizer que eu posso me encher de porcaria. Não. Ele estava querendo usar essa ilustração, dizendo que surge do profundo do coração tudo que não presta, que destrói a mim e destrói o próximo. Por isso que Tiago 3, ele fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce nem água salgada. Uma pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço, que se diz religioso, que vai todo domingo para a igreja, que não falta um domingo,
na igreja, mas não tem essa visão aqui, não sabe respeitar o seu próximo, não é cordial, não ama, não está em inteira disposição do outro, o cristianismo dele é morto. O cristianismo dele é melhor ir frequentar uma reunião de Rotary Clube, ou ir no domingo de manhã jogar golfe, ou ir assistir um jogo de futebol, do que frequentar o culto numa igreja onde pessoas e tudo que gira em torno delas está simplesmente para beneficiar os seus próprios umbigos. Eu canso de falar isso. Igrejas que se dizem igrejas, são feitas só para elas, para os membros e seus parentes e seus filhos. Principalmente as igrejas históricas. Elas são fabricadas essencialmente como uma agremiação, como uma organização de associação de moradores. Como isso só. Não soma com ninguém. Não beneficia ninguém lá de fora. Beneficia-se só os seus. Quando faz-se um jantar, é beneficiando os seus. Quando fazem um encontro de famílias, é famílias da igreja. Quando fazem tal coisa, é para pessoas da igreja. Não fazem, hoje em dia, é raramente que você vê evangélicos, crentes verdadeiros, pregando evangelho na rua. Pregando evangelho, mas pregando evangelho, não enfiando a Bíblia na cabeça das pessoas. Para pregar evangelho não precisa levar a Bíblia, não. É só você levar o teu testemunho, levar o teu amor. É só você ser cordial, como o versículo está falando. Se você for cordial, educado, levantar no ônibus, quando tiver uma velhinha e der um lugar para ela sentar, você está sendo cristão ali. Quando você vê uma pessoa necessitada de comida, você dá. E às vezes você tem dinheiro no bolso, mas você não dá porque você é egoísta, porque você não pensa no outro, você está pecando também. E a Bíblia é bem clara que ela diz, aquele que tem uma moeda no bolso para dar para o seu próximo que está necessitado e não dá, esse comete pecado. E esta relação aqui de pecados que estamos vendo aqui, que nós participávamos antigamente, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, antes de sermos alcançados pela cruz de Cristo, que é a malícia, que é a inveja, odiando-nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obra de justiça, nós não somos salvos porque praticamos boas obras, ou se praticamos boas obras, somos salvos porque Deus em Jesus quis e escolheu nos salvar. Não porque praticamos boas obras somos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos regenerados por Cristo. Mas não adianta nada eu frequentar o culto, eu dar esmola, eu fazer isso, fazer aquilo, mas sendo que eu não consigo amar meu próximo. Quando eu falo em amor, não estou falando em caridade. A palavra também leva a isso, mas não estou falando em caridade em dar comida para quem necessita, em dar roupa, essas coisas. Estou falando em amar aquele que nos odeia. Estar disposto e pronto para amar aquele que nos odeia. Mas 99,9% dos cristãos evangélicos hoje em dia, o que acontece? Se você descontrariar eles, você já é odiado por eles. Se você for contra aquilo que eles falam, você já passa a ser odiado por eles. E perseguido por eles, como Jesus disse também. Aqueles mesmo que cultuam, que prestam culto a Deus, é o que vão vos perseguir. Não pensa, pessoas ficam falando, tem muito crente imbecil que fica falando que quem persegue ele é o macumbeiro, que é o cara do centro espírita, que é a maçonaria. Não, esses caras não querem nem saber de vocês. Não querem nem saber de vocês. Quem persegue os cristãos são os próprios cristãos. Estão se corroendo, estão se comendo, porque sentam no mesmo banco, mas se odeiam. Tomam da mesma Santa Ceia, mas se odeiam. É uma Santa Ceia vazia. Uma Santa Ceia de mentira. Uma Santa Ceia que Deus não aprova. Quando se odiamos, quando se detestamos, quando conseguimos guardar mágoa no coração, Deus tem nojo disso. Então, meu querido, esses eram os pecados. E outra hora que nós éramos de fora, tínhamos as paixões e os prazeres vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Malícia não é só pensar em pornografia, não. Malícia é quando eu penso mal do meu irmão, já é uma malícia. Entendeu? Quando eu penso mal da minha querida irmã, é uma malícia. Quando eu penso mal das pessoas e eu quero o mal das pessoas, é malícia também.
Por exemplo, você detesta uma pessoa e aquela pessoa sofre algum tipo de dano, você diz bem feito. Isso é malícia. Isso também é uma espécie de malícia. É que nós levamos a malícia só para o lado daquilo que nós achamos fácil seguir. Mas não se esqueça, meu querido, o que contamina o homem é o que sai da boca, que procede do coração. Cuidado com o seu coração. Então, nesse dia, eu desejo para você um ótimo dia, que Deus lhe abençoe, né? E fica essa palavra aí, que nós possamos ser regenerados no lavar regenerador do Espírito Santo, que age aqui em nossas mentes. Não deixando nós sermos invejosos, sendo nós cordial com as pessoas, respeitando-nos uns aos outros, sendo cordial com as pessoas, é ter cortesia com as pessoas, é se preocupar com ela, é recebê-lo bem, é recebê-lo com carinho. Isso é cortesia. Isso, para pregar o evangelho, não precisa enfiar a Bíblia debaixo do braço e sair na rua. Para pregar o evangelho, basta ser cordial com as pessoas, basta ser educado, basta ser um cidadão verdadeiro. Você já está falando de Cristo. Porque hoje em dia, no mundo que nós vivemos, as pessoas não são mais educadas. Basta você respeitar no trânsito, basta você dar a preferência, basta você fazer a tua parte. Você está pregando o evangelho de Cristo já. E Deus vai abrir as oportunidades para você falar da Bíblia assim quando for necessário. Então vai essa palavra hoje para vocês. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.